Muito boa noite, você que está me assistindo agora, estamos ao vivo aqui no YouTube para falarmos da campanha da fraternidade, nesta que é a primeira Masterclass de muitas que nós vamos fazer aqui no meu YouTube, a partir do Tarso Instituto, né? Essa que é a minha plataforma, o Tarso, de formação católica, que nós lançamos nas últimas semanas. Então o tema da campanha da fraternidade, desta nossa Masterclass de hoje é perversão da Bíblia e perversão da fé. E nós vamos analisar isso em detalhes nessa Masterclass de hoje. Eu vou abrir com vocês aqui no meu iPad as páginas do texto base, nós vamos ler juntos e nós vamos desmascarar a política e a perversão da Bíblia a serviço, aliás, perversão da fé, a perversão da Bíblia a serviço da política, né? Eu vou mostrar tudo para vocês hoje aqui, nós vamos compartilhar a tela e vamos navegar nos textos para mostrar a perversão que, infelizmente, mais uma vez, a CNBB está fazendo com as nossas Sagradas Escrituras e de um modo, muitas vezes, grosseiro, de um modo, muitas vezes, rasteiro. E antes que vocês me perguntem, né, tem algumas pessoas mandando mensagem, mandando e-mail, comentários nos meus vídeos, falando sobre o Tarso Instituto, perguntando o que é, ou o novo curso sobre como finalmente entender a Bíblia, se as inscrições vão abrir, porque muita gente não conseguiu fazer, teve pessoas que não estavam com disponibilidade no momento e estavam querendo fazer depois, que teve disponibilidade para fazer. As inscrições estão fechadas para o Tarso Instituto e o Como Finalmente Entender a Bíblia, mas hoje eu vou reabrir as inscrições naquelas mesmas condições de pagamento, então fica tranquilo que depois eu explico tudo para vocês e também sobre o curso de Bíblia e uma oferta maravilhosa no final dessa Masterclass, tá? Então vamos primeiro dar um oi para vocês, só saber de onde vocês estão falando. Pessoal de Rondonópolis, já está aqui o Júnior Garcia de Rondonópolis, a Valéria de Santo André, São Paulo. Bernardo, faça um podcast. Está nos meus planos, eu só preciso me bilocar e encontrar tempo para isso. Mas sim, eu quero fazer um podcast, está nos meus planos. A Margot de Palotina, muito boa noite. Marcos de Marechal Cândido Rondon. A Angelique diz, consegui, boa noite. Muito bom, Marcos de Araruna, no Paraná. Assistindo aqui de Belém do Pará, Ipanema, em Minas Gerais. A Ana de Garça, em São Paulo. Maceió, Alagoas. Eliane de Curitiba, minha conterrânea. Boa noite a todos. Quero saber se tem alunos também já e membros do Tarso Instituto. Comenta aqui se você já é meu aluno, se você já está na nossa plataforma e está aproveitando todo o nosso conteúdo, tá? Tenho muito prazer aqui em saber dos meus alunos e dos membros do Tarso Instituto. Estou lendo um comentário de vocês aqui, ó. Calcer Conec, aqui, sou de Londrina, boa noite. Olha, eu sou aluna, disse a ABC aqui, 12359, não sei o quê. Também sou aluno, disse outro aqui. Muito bom, pessoal. Olá, eu apareci. Muito bom, gente, muito bom. Muito feliz aqui de ter vocês. Estou na plataforma Tarso Instituto, disse a Vivian Garcia. Thalita, eu também estou lá, estou amando. Obrigado, pessoal. É um prazer, o Tarso Instituto está aí para realmente formar católicos inteligentes, né? E nós queremos isso com você. Então, esta é uma Masterclass sobre a campanha da Fraternidade 2026, a perversão da Bíblia e perversão da fé. Então, a gente vai falar hoje dos desvios graves, no meu entender, que estão sendo feitos com a palavra de Deus escrita para sustentar esta campanha da fraternidade, que tem também outros objetivos, no meu entender, gravíssimos, né? Então, você que está aqui comigo também precisa aprender a ler as Escrituras para não cair em erros, em desvios, em confusões, principalmente nesse contexto quaresmal que nós estamos vivendo, né? Então, tem muitos absurdos como defesa de racismo, né, denunciando o racismo ambiental, defesa do MST, mandando o católico participar de movimento político, mandando o católico estar dentro de movimentos feministas, tirando versículos da Bíblia no texto para poder justificar a tese da campanha da fraternidade e outros absurdos como esse que nós vamos ver tudo aqui, tá? Inclusive as mentiras políticas que tem e não tem pouco. Elogios a Dilma, elogios a Lula, claro, críticas ao presidente Bolsonaro, né? Coitado está preso e as pessoas não o poupam sequer nesse momento, né? Então, nós precisamos e temos uma urgência no Brasil de termos católicos que sabem
não só ter a Bíblia em casa, mas ler e compreender este material maravilhoso que Deus nos deixou através da sua igreja, porque tem muita gente sendo feito de trouxa e agora na campanha da fraternidade, durante a quaresma, isso será martelado em todo o território nacional, infelizmente. Tá bom? Se você está pronto para nós começarmos a nossa Masterclass, sem mais delongas, diga aí nos comentários, estou pronto, compartilhe essa live, essa transmissão de Masterclass com os grupos que você tem de WhatsApp, nas suas redes sociais, printe aqui agora essa transmissão, coloque no seu Instagram, me marque também, @Bernardo Pequista, que daí a gente republica também, para mostrar que nós estamos juntos nesse movimento contra a teologia da libertação e contra os mau usos da Bíblia que são feitos, infelizmente, por boa parte dos nossos bispos, né? Então o pessoal está pronto aqui, está animado, maravilha, compartilhando, vamos lá. Então, antes de nós começarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a maravilha que a Arquidiocese de Curitiba está fazendo nesta quaresma, um jejum que eles estão fazendo. Pode colocar aí na tela para nós? A Arquidiocese de Curitiba propõe um jejum diferente, 40 dias sem plástico. Sim, você não leu errado. A Arquidiocese de Curitiba resolveu, em vez de um jejum, né, um jejum de comida, um jejum do pecado, um jejum do vício, a Arquidiocese de Curitiba de Dom Peruso resolveu propor este tipo de loucura que nós estamos vendo aqui, de 40 dias sem plástico. Como é que você vai fazer isso? Eu não sei, né? Inclusive, como é que nós vivemos hoje sem plástico, mas o bispo acha que é mais importante você ficar sem plástico do que talvez abandonar um vício que você tem ou de mortificar a sua própria carne. Tirar o plástico da minha vida só vai dar encheção de saco, mas não vai me converter, isso eu tenho certeza, não é? A Miriam diz que está pronta para começar, Silvia também. Comem plástico agora? Pois é, pelo jeito tem gente comendo plástico. Mas vamos lá. Gente, quando a gente fala de campanha da fraternidade, a gente não pode esquecer que ela está inserida num contexto maior, certo? Ou seja, a campanha está acontecendo no Brasil. E o que é que está acontecendo, ou pelo menos já está se desenhando para acontecer neste ano, as eleições de 2026 de presidente. E a gente não pode ignorar isso, por causa da ligação histórica que existe da esquerda católica brasileira com o petismo, né? A gente não pode se esquecer que o PT, de alguma maneira, é filho da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E não é à toa que a Gleisi Hoffmann, ministra do Lula, está fazendo propaganda da campanha da fraternidade. Mostra pra gente, olha aí, ela no seu Instagram, falando, né, da maravilha que é essa campanha da fraternidade e dizendo que esta campanha dialoga com a prioridade estabelecida pelo governo Lula na ampliação da habitação popular e no enfrentamento das desigualdades sociais. E nós vamos ver que isso é mentira, tá? Depois, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, está aí também fazendo propaganda da campanha da fraternidade. Então o PT, em massa, está unido aí para divulgar a campanha da fraternidade, como se, né, isto já fosse aliado ou tendo alguma conexão com a esquerda. Então não é o Bernardo que está louco aqui, imaginando que esta campanha favorece direta ou indiretamente o PT. Prova disso é que próprios grandes políticos, senadores e ministros do Lula estão divulgando essa campanha. Mas tem mais. O Lula está em campanha, né, vai começar daqui a pouco, mas informalmente já está em campanha. Por quê? Bom, porque ele, segundo ele, pretende se reeleger mais uma vez para o seu quarto governo. Tá. E aí, ele precisa de apoio. Eu não estou dizendo que ele combinou isso com a CNBB, mas que, de algum modo, convém uma campanha, parece-me, neste sentido, porque o governo Lula não está bem. E aqui vamos apenas a alguns números da economia. As estatais do PT, veja essa matéria da CNN, estão batendo recorde de déficit de mais de 20 bilhões de reais. Isso, endividamento, aumento do custo, desconfiança do mercado, baixa de investimentos e todas as consequências que isso pode ter na sua vida. A dívida bruta brasileira ultrapassa os 10 bilhões de reais. Pode passar o próximo site também. Olha aí. E já compromete quase 80% de tudo que o Brasil produz. E o documento fala muito de dívida. E quem está promovendo a maior dívida histórica do Brasil? O senhor Lula. Né? Não podemos contar o período Bolsonaro porque era na época da pandemia e ele reduziu isso para 70%.
Mas está aí o Lula, no maior endividamento histórico do Brasil. Tá? Pior do que pandemia. O alto risco de estagflação. Estagflação é quando tem parada da economia, a economia não está produzindo muito, ou está parada e ainda você tem alta de inflação. Os riscos no Brasil estão nesse sentido. Até a revista The Economist já recomendou ao Brasil que não eleja Lula. Tá aí, ó. Lula não deveria concorrer à eleição em 2026, avalia The Economist. The Economist não é uma revista de direita, pelo contrário. Tá? É uma revista de esquerda, ou centro-esquerda, né? E ela está aí dizendo, publicou uma longa matéria com os riscos que o Brasil enfrentaria num quarto governo Lula, ou seja, está indo muito mal, não só por isso, mas também por corrupção, como a fraude no INSS, que envolveria, segundo algumas investigações, até o irmão do Lula, chamado Frei Chico. Né? Tem uma matéria da UOL que coloca isso. Pode passar? Aí, ó, processa o sindicato do irmão do Lula. Depois até o próprio filho do Lula, o Lulinha, estaria recebendo mesada. Tudo isso vai afetando o governo Lula. Depois tudo isso no escândalo do INSS. Depois o escândalo do Banco Master, que já soma um rombo de 52 bilhões no fundo de garantia de crédito, que afeta a população que mais precisa. E depois até o Wall Street Journal, que é um jornal de esquerda, dizendo que Lula se alia às ditaduras. Isso, obviamente, tira voto e é muito ruim para ele, é péssimo. Inclusive, o Lula, que disse que não iria fazer isso, está promovendo políticas a favor da legalização ou da facilitação do assassinato de crianças no ventre de suas mães. Olha lá. O governo revoga decreto que protegia crianças desde a gestação. O avanço na agenda abortista. O Guia-me, esse site não é um site de esquerda, de direita, inclusive pelo contrário. E as perspectivas do Lula não estão boas nas eleições. Até saiu uma notícia no Infomoney falando que a queda da vantagem de Lula muda o cálculo do Centrão para 2026, porque as perspectivas não são nada boas por causa da rejeição do Lula. Inclusive porque até o mesmo PT, indiretamente, vamos dizer assim, a ala da esquerda, está atacando os evangélicos. O carnaval da família em conserva, né, está, segundo o próprio portal 247, que é um portal de esquerda radical, falando que desgasta o Lula com os evangélicos. Coisa que aconteceu também com o documentário Apocalipse nos Trópicos, feito pela esquerdista Petra Costa, que é amiga do Lula, da esquerda, né, que expõe um projeto de poder evangélico em Brasília. Um documentário que estigmatiza os nossos irmãos separados, que são os evangélicos. Né? Lembrando que os evangélicos, 70% deles votaram no Bolsonaro em 2022. E nós temos mais um fator nessa história toda, que é o aumento do ensino... Não, volta lá. O aumento do ensino católico na internet. Os católicos estão cada vez mais conscientes pela internet, trabalhos como o meu e de tantos outros, da verdadeira doutrina da igreja, de sempre, e conscientes do problema da teologia da libertação, da má interpretação da Bíblia, do abuso que muitos religiosos, padres e bispos, infelizmente, têm feito muitas vezes até publicamente na internet ou em campanhas como essa da campanha da fraternidade. Isto aqui é o contexto para vocês entenderem no qual esta campanha está inserida. Então você vai perceber que ela não é uma campanha, no meu entender, inocente. Ainda que eles não quisessem fazer isto, ou seja, ajudar o Lula, eles estão ajudando indiretamente. Eu estou aqui dando o benefício da dúvida. Estou dando uma benevolência na interpretação, né, da CNBB e de suas intenções, porque eu não conheço o coração deles, mas eu conheço a história da CNBB. E para começar o escândalo, no meu entender, o documento do texto base, coloca para nós aí agora, espelha o meu iPad aqui, por gentileza, Gaudi. Para começar o negócio, você tem aqui esse documento, que é o documento base da campanha da fraternidade, que dá toda a estrutura, e logo no início tem esse texto dizendo que a Comissão da Doutrina da Fé da CNBB diz que não identificou qualquer questão doutrinal que necessite de mudança na forma da apresentação do conteúdo ou no conteúdo, ou seja, não tem erro nem como ela apresenta e nem no que ela apresenta. Então tem um nihil obstat, né? Tem assim não contém erros, nada obsta, não tem erros doutrinais e nada que possa induzir os fiéis. E nós vamos ver que, no meu entender, isso aqui, e vocês também vão julgar, está errado.
E o mais engraçado dessa história toda, e aqui eu vou puxar a sardinha para minha brasa, que é a CNBB, pela primeira vez que eu saiba, pela primeira vez desde 2018 eu cobrar a CNBB, eles resolveram prestar contas. Fizeram isso de maneira modesta, mas resolveram prestar contas. É mais longa a prestação de contas, mas eu aqui printei apenas a parte principal para vocês verem a prestação de contas deles. Eles aqui receberam 8 milhões, tá? No ano passado, de 2025, das doações do Domingo de Ramos, que eu recomendo que ninguém doe, e apenas 6 milhões foram investidos em projetos sociais, né? Então, 500 mil para o Departamento Social da CNBB, 500 mil para a produção dos envelopes para captar dinheiro, 200 mil para animar a campanha da fraternidade, que é para fazer encontrinhos, que não dão em nada, 70 mil para seminário nacional, 13 mil para reunião dos conselhos, 4 mil para promoção e 560 de tarifas bancárias, né? E aí eles vão dando a prestação de conta. Depois, se você com calma quiser, no site da CNBB tem essa demonstração. Eu considero isso uma vitória minha, depois de tantos anos cobrando a CNBB para que prestassem contas. Aí está. Parabéns, CNBB, o mérito de vocês. Um beijo, um queijo. Esperamos que ano que vem também venha a prestação de contas, tá? Então, vamos começar aqui a olhar o texto em si. A CNBB fala no seu documento que ela vai fazer a exposição do problema da moradia, que este é todo o tema, né? Fraternidade e moradia. Ele veio habitar entre nós, né? Que é o texto de João 1,14. Nós vamos chegar lá. Mas eles falam, em primeiro lugar, que eles vão ver a situação. Então eles vão fazer uma análise do panorama da moradia no Brasil, que é um negócio chato. Eu considero, para mim, uma penitência quaresmal, entendeu? Eu estou isento de jejum, penitência, oração. Inclusive vou ganhar méritos e tempo no purgatório, né, a menos, por ter lido e decifrado esse texto para vocês aqui. Então, por favor, me agradeço por fazer essa obra de misericórdia por vocês, que é ler esse texto aqui, e chega a dar indigestão, eu tomo engove toda vez. Então, eles vão analisar a situação, que é o ver. Depois eles vão julgar a situação presente, que eles chamam de iluminar, porque julgar é feio, né? Muito politicamente incorreto. Então é iluminar. E depois, por último, eles vão agir, então eles vão fazer propostas para você, católico. Que daí o seu bispo, o seu padre, o catequista, o agente de pastoral, o pessoal da comunidade de base, etc., vão tudo pedir para você fazer, vão lá com as pessoas simples, que não sabem ler e entender a Bíblia, não conhecem a igreja e acham que o que a CNBB ou que não sei o que propõe é lei para você. Então é ver, julgar e agir. Nós vamos ver o ver. E começa assim, pode botar lá a tela, por gentileza. Primeiro, eles começam falando que a CNBB, deixa eu ver aqui, olha lá, que a CNBB, eles começam falando da criação da campanha da fraternidade e dizem que ela surgiu em 64. Isso é uma curiosidade para vocês, né? Do desenvolvimento do Concílio Vaticano II, do duro golpe militar que aconteceu. Mas duro golpe para quem? Deixa eu pegar essa imagem aqui, ó. Se a CNBB, se a CNBB apoiou e fez uma carta louvando a Deus pela providência divina da intervenção cívico-militar de 64. Inclusive o seu Helder Câmara era secretário-geral da CNBB nessa época. Apoiaram a marcha com a família, com Deus pela liberdade. Tá aí, é só você ler. O Jornal do Brasil tá aqui, ó. Quarta-feira, 3 de junho de 64, primeiro caderno, página 3. Tá aqui, ó. Isso aqui é um print da hemeroteca. Então não me vem com esse negócio de duro golpe militar, porque vocês apoiaram também esse negócio. Tá? Então só para jogar na cara aqui, porque eu tô de saco cheio dessa história. Duro golpe. Né? Depois, eles dizem que é preciso, né, nesse tempo de quaresma, escutar a palavra de Deus. É uma das primeiras coisas, tá vendo? Parágrafo 11. A fim de nos convertermos a Deus e seu projeto. Então hoje aqui, você comigo, vai fazer uma escuta da palavra de Deus, segundo a CNBB. Então é preciso olhar a Bíblia. Então vamos olhar a Bíblia. E aí, para começar, eles começam falando do quê? Da Bíblia? De Deus? Não. Eles começam falando do mercado capitalista. Ah, que conversa mole, olha lá. A moradia é uma mercadoria especial. A moradia é uma mercadoria especial. Ela é a mercadoria mais cara do consumo individual e familiar nos países capitalistas.
Olha que negócio formidável. Quer dizer que no mercado comunista não tem moradia que custa? Vai falar com o pessoal de Cuba, da Venezuela, da Coreia do Norte, da China. Se não tem especulação imobiliária, se você não tem que fazer corrupção, vender sua alma, se vender para o partido para ter uma casinha, ou numa economia que tem bem, consumo, mercado, oferta, demanda, preço. O problema é da sociedade capitalista, em que a moradia é uma mercadoria especial. Em qualquer lugar do mundo, desde os tempos mais primórdios, e o texto da CNBB diz isso, moradia e terra é um problema. Isso é um fato. Não é da economia capitalista, mas aqui eles já querem induzir você ao erro. E achar que como o capitalismo é um demônio, e sim, eu admito, ele tem seus problemas, mas como ele é um demônio, o que a gente tem que olhar para outra opção, que é o socialismo que eles propõem aqui. Então, é assim que o texto começa. Né? Assim que o texto começa. E aí, logo no ponto 26, eles colocam uma notinha, notinha número 12. E aí você vai na nota de rodapé e você lê isso aqui. David Harvey, neoliberalismo, Joseph Comblan, o neoliberalismo. Ou seja, a explicação do que é neoliberalismo para a CNBB vai ser fundamentada nestes dois autores aqui. Você, que não é um professor dedicado como eu, que conhece esses dois autores, vai passar e vai simplesmente tocar o barco. Mas eu vou explicar para vocês rapidamente quem é o Sr. David Harvey. Alguns devem conhecer o Sr. Joseph Comblan, mas o David Harvey hoje é um dos principais, se não o principal teórico do movimento socialista / marxista no mundo. Inclusive o professor Olavo de Carvalho dizia que ele e o senhor Antônio Negri eram um dos maiores intelectuais esquerdistas que ele respeitava, de tão complexos e refinados que eram. E a base para criticar o neoliberalismo feita pela CNBB é baseada neste autor socialista aqui. Ele é abertamente socialista e defende a manutenção, a transição do sistema capitalista sem a sua destruição, né, para instauração da sociedade ideal que Marx sonhou. E Harvey trata o neoliberalismo, que é a economia de mercado baseada nas ideias de Milton Friedman, Escola de Chicago, etc., a turma do Paulo Guedes, né, por exemplo. Que o neoliberalismo ele é um projeto político para manter as classes no poder. Então, para acabar com as classes, é preciso destruir a economia de mercado. É por isso que a CNBB critica o capitalismo logo no início. Ou seja, eles estão pregando o socialismo aqui sem que você perceba. E o senhor Joseph Comblan, aqui, bom, eu não preciso nem, se você conhece o nome dele, mas ele é um dos principais teólogos da libertação, que tem livros, tipo Teologia da Revolução. Teologia da prática revolucionária, que pregava que cristãos tinham que fazer revolução contra as instituições. Ou seja, é de um ativismo político exagerado. Então, quando a CNBB escolhe David Harvey e Joseph Comblan para fazer a sua crítica ao sistema econômico, eles já estão demonstrando aonde eles querem chegar. Né? Depois, eles explicam o neoliberalismo, que seria o Estado mínimo com o mercado máximo. E depois dizem que mínimo não significa reduzir o Estado, mas é só dar dinheiro para os ricos. E que o Fernando Henrique foi neoliberal. O que é uma mentira deslavada. Depois, ainda, né, que mais aqui? Ah, sim, vão criticar aqui as reformas do governo Temer, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência de Bolsonaro em 2019, que deu alguma liberdade econômica ao Brasil. Né? E aí falam, elogiam Dilma e Lula aqui, ó, que em 2009, né, criaram seus programas sociais e tiveram protagonismo do Estado, só que o Lula e Dilma ainda foram neoliberais, meu. Você imagina o Lula e a Dilma sendo neoliberal, liberando a economia, fazendo como Paulo Guedes, é só você comparar os tipos de governo. Mas isso aqui é elogio explícito, em época eleitoral, a esses dois petistas. E aqui vem uma das piores partes, eu até coloquei em vermelho, em que eles falam, né? O governo do presidente Temer, em 2016, introduziu teto de gastos que limitava os recursos à saúde e educação. Negativo. Olha, eu não sou fã do Temer, pelo contrário, mas o teto de gastos foi o que salvou a economia brasileira do desastre da Dilma, porque impunha o limite orçamentário para equilibrar as contas brasileiras. Aí diz que a regra foi aprofundada no governo Bolsonaro, mas que Lula 3 criou o arcabouço fiscal, que causou o caos econômico atual, eles não falam isso,
Mas a pena, diz aqui, ó, é que não estabelece limite para gastos financeiros, que é a dificuldade do governo Lula. Então, para a CNBB, o problema do governo Lula 3, ele só não é o paraíso na Terra porque não deixa ele gastar mais. Você está entendendo o que a CNBB está fazendo com esse texto? E que as causas da pobreza, né, para o pessoal de rua é o desemprego, é a renda insuficiente, crise econômica. Mas por que você não fala da atual crise econômica? Do inchaço da máquina estatal? E aí vem com essa história agora de racismo ambiental, que está no texto, que diz que os pobres, como eles são normalmente, né, em sua maioria negros e pardos, etc., né, eles estão em região de favela, de risco. Quando acontece uma catástrofe, eles são os mais afetados. E isso é racismo ambiental. Eu não sei como é que o clima consegue ser racista, mas a CNBB consegue fazer isso. E nem explica o que é o conceito. Ele joga e ainda põe negrito para você aceitar. Já criando pautas identitárias. Depois a CNBB elogia o pluralismo religioso e pluralismo cultural e religioso do Brasil. Numa espécie de indiferentismo religioso. E dizendo e louvando iniciativas que mantêm fé viva do meio do povo. Como assim outras religiões mantêm a fé? Eu estou entendendo direito esse texto ou estou ficando louco? Depois falando das comunidades afro-brasileiras que fazem resistência. Isso aqui é luta política. E que elas invocam o mesmo Deus com diversos nomes. Isto é mentira, isto é sincretismo, para não dizer heresia ou apostasia. Como é que a Conferência de Bispos do Brasil diz que não tem erros nisso aqui? Se tem erros flagrantes aqui. Eu estou ficando louco, gente? Óbvio que eu não estou ficando louco. O que mais? Aqui. Inclusive dizem que o Bolsonaro e o Temer acabaram com Minha Casa Minha Vida. O que é uma flagrante mentira. O que o Bolsonaro fez, isso não precisa ser bolsonarista ou não para aceitar, ele mudou o nome do Minha Casa Minha Vida, chamando Casa Verde e Amarela. E, inclusive entregou, bota a notícia aí para mim, 1,6... Tem a notícia? Tem, né? 1,6 milhão de casas em todo o país no governo dele. Por que eles não falam disso? Por quê? Volta lá no meu iPad. E aí eles falam de acesso à terra. Acesso à terra. Mas não falam que deveriam fazer por justiça. Agora coloca o site lá, por favor, da Veja, que o governo Bolsonaro entregou mais de 400 mil títulos de terra para pessoas que eram sequestradas, entre aspas, pelo MST, que ficavam vivendo à mercê do MST, agora tem título de terra. E ele dava esse título de terra para mulheres, porque elas que mantêm normalmente a família e não saem bandeando por aí como alguns homens. 400 mil. Pra vocês terem uma ideia, os dados aqui da CNN mostram, esse não tem site, mas eu tenho o dado aqui. Lula, nos seus primeiros mandatos, emitiu 100 mil títulos. Bolsonaro, em 4 anos, fez 400 mil. Dilma fez 160 mil de 2011 a 2016. E eles não falam do Bolsonaro. Se a preocupação é essa, por que não falar? Qual o problema de ser justo aos fatos? Dói na CNBB fazer isso? E aí vem os elogios ao MST, elogios ao MTST do Boulos e elogio à CONTAG, que são, obviamente, quase todos eles daqui, né, mas esses principais movimentos da esquerda, claramente, que militam pela esquerda. Isto tudo que eu mostrei até agora é parte do agir, aliás, do ver da CNBB. De como eles analisam a situação. Então, é este o panorama que eles querem que você tenha. Que Lula e Dilma são santos, pena que eles não podem gastar mais e inflar a máquina estatal, e o Bolsonaro e o Temer são demônios que criaram limites para os gastos. E quando fizeram coisas boas, eles não contam. Vai me dizer ou não vai me dizer que tem viés político nesse negócio? Justo neste panorama eleitoral deste ano de 2026, em que o Lula está capenga. Isto é só o ver. Vamos agora para o iluminar, para o agir. Né? Ai, que lindo! E aí eles começam olhando para o Antigo Testamento a partir de Abraão. Tá aqui o texto Abraão.
Olha lá. Abraão e Sara e seus descendentes, muitos povos, não tinham habitação fixa e eles eram nômades. Mas calma aí. Quando você lê isso, você dá a impressão que Abraão nunca teve terra, que Deus não queria terra para Abraão, né? E que o profeta da fé, o pai da fé, era simplesmente um homem errante em busca de um sonho utópico. Mas não. Isto é metade da narrativa. Ele foi nômade. Só que eles omitem que o próprio Deus prometeu terra a Abraão. Essa é a promessa inicial. Sai da terra, lá em Gênesis 12. Sai da tua terra, dos teus parentes, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu multiplicarei o seu povo, os seus filhos serão numerosos como as estrelas do céu. Ou seja, você vê alguma citação bíblica aqui? Só tem Gênesis 1 e 2. Nada de Gênesis 12 em diante, que é a questão da Bíblia. Ou seja, aqui não existe nem só a perversão da Bíblia, eles nem citam a Bíblia. Mas se você não conhece a Bíblia e não entende o contexto, a situação que está contada lá em Gênesis 12 em diante, a história de Abraão, você lê isso aqui e acha que eles estão sendo fiéis, porque eles falaram lá em cima que não tem erros, né? A doutrina da fé da CNBB não tem erros. Mas calma aí. A Bíblia fala da peregrinação de Abraão para falar de promessa, de fé, de peregrinação, no sentido também para a vida eterna, né? Mas veja, ele diz, a tua descendência, Gênesis 12, 7, a tua descendência, Abraão, darei esta terra, do rio Nilo ao rio Eufrates, esta é a promessa, do Egito ao Iraque. Em Gênesis 13, 14 em diante, Deus manda Abraão olhar para tudo e diz, olha Abraão, isso tudo vai ser seu, você terá uma terra sua, você não vai ser nômade. Por que eles não falam isso aqui? Para dar a ideia de que não existe posse da terra, que a terra é de todos, que Deus não quer pessoas possuindo nada. Porque propriedade é ruim, porque eles estão lá ouvindo David Harvey, Joseph Comblan. Em Gênesis 15, 7 fala em Deus selando a aliança com Abraão com um sacrifício e delimitando a terra que ele iria ter. Terra que Israel até hoje reivindica como sua por causa dessa promessa. Você percebe a perversão da Bíblia aqui? Não existe contexto, não existe explicação de gênero literário, não existe explicação do todo na Bíblia, não existe posição dos magistérios, explicação de nada. Eles tiram a interpretação literalmente do bolso. Mandrake. Depois, a coisa piora no Antigo Testamento. Quando eles passam para o povo que ficou escravo no Egito, Deus liberta do Egito, certo? 400 anos de escravidão, Moisés, libertação, etc. Ok. E o que eles dizem aqui? Olha só. Surge a necessidade na terra prometida de fixar-se num lugar, passando de um povo nômade para um povo sedentário. E o termo casa, escutem os termos, passa a significar terra ocupada e propriedade coletiva, como espaço para habitar e garantir subsistência de sua família por meio da agricultura. Terra ocupada é MST. Propriedade coletiva é Marx. Propriedade coletiva é Marx. Não é propriedade privada, é propriedade coletiva. E isso é falso. E eu vou mostrar para vocês aqui. Inclusive nas citações que eles fazem de Juízes e Ezequiel. E aqui eles estão misturando, é uma confusão imensa, que daí lá embaixo eles falam, não, porque a terra é um dom. Deus não quer que as pessoas acumulem riquezas. Está dito aqui embaixo. Mas veja, eles misturam três coisas. Primeiro, a terra foi um dom que de fato Deus deu a Abraão e ao povo. Existe também dentro disso a distribuição tribal e familiar, ou seja, o direito concreto de posse da terra. E claro, existe também a condenação à acumulação injusta e opressiva de terra. Isto é óbvio e que é errado. Aí, o que a CNBB faz? Ela injeta no meio esta ideia moderna de propriedade coletiva, que é um conceito que não existia. Como se fosse uma norma bíblica que nós temos que aplicar hoje. Então sim, a terra de fato é um dom de Deus que deve servir a nós. Mas a forma concreta com que Israel fazia era distribuição por tribos, com limites, e não coletivo é de todo mundo, como prega o marxismo. Ainda mais sob o domínio do partido. Então o pecado não é ter, o pecado é usurpar, oprimir o fraco, o pobre, ou concentrar injustamente.
Mesmo porque, se você for ler Juízes que eles citam lá, aliás, Josué, na verdade, que eles citam lá, o livro de Josué, basicamente inteiro, é a conquista da terra prometida. Deus mandando fazer guerra para o povo ter a terra que Deus deu para eles. Então eles estavam expropriando pessoas das suas terras. Foram lá na cidade de Ai, foram lá na cidade de Jericó, em tantas outras, dos cananeus, dos amorreus, dos moabitas e de tantos outros, fazer guerra. Mataram as pessoas, Deus mandou, para ter a terra que Deus deu a eles. Isso não é ter terra? Isso não é expropriação? Isso não é um despejo que a CNBB critica no texto? Não é? Então, Josué 13 a 21, os capítulos, né, vai contando até a distribuição por tribos, dando uma estrutura de posse para cada um deles. Em Número 26, basicamente o livro de Número conta bastante isso, numa narrativa legal, ou seja, dos termos jurídicos, vai contando que a terra deve ser repartida pelo povo e com critérios. Não é cada um vai tomando e ficando onde quer, né? Inclusive, depois a gente vai falar da questão da lei do jubileu. E sobre a riqueza que é mencionada aqui nesse destaque, que Deus proíbe o acúmulo, que não tem nada a ver com a aliança, é mentira. É mentira. Veja, Deuteronômio 8:7. Deus exorta que a terra que ele dá é boa e que existe sim uma tentação de esquecer Deus na prosperidade. Mas isso não impede a riqueza. Tanto que, quando o povo conquista as diversas terras, Deus manda pilhar os povos, pegar a riqueza dos povos, ficar para si e dar para o sacerdote. Da onde que não é para acumular terra e riqueza? Não de maneira injusta, mas é para acumular sim. Depois do 109, parágrafo 109. Daí fala das leis, né, do Êxodo, que proíbe a venda de terra definitiva, em Levítico 25, para evitar a concentração de terras na mão de algumas famílias, porque a terra pertence a Deus e deve considerá-la não um bem a ser acumulado como um meio de compra e venda, mas um dom do Senhor. E mais uma vez, pega um ponto verdadeiro da Bíblia, que de fato é dito que a terra é um dom, mas ele estreita o sentido, né? E cria essa ideia de compra e venda, né? Como algo que é suspeito, como se ter terra fosse contra Deus, ignorando o objetivo principal desta lei do jubileu, do Levítico 25, que nós já vamos explicar o que era não apenas prevenir o acúmulo, não era esse o objetivo. O objetivo era preservar a herança familiar, preservar nomes, preservar tribos, impedir empobrecimento permanente, dar liberdade para as pessoas agirem nas suas terras. O que Levítico 25 fala? Depois, se na sua casa você abre. Ele é uma lei de libertação social. Em que sentido? A ideia toda era impedir que uma família perca para sempre o seu nome e a sua herança e caia numa servidão eterna, porque Deus queria acabar com a lógica da escravidão, que era a lógica do mundo até então, bom, até pouco tempo, né? Então, a igreja estava querendo acabar com a concentração opressora, com a usura, com a injustiça e não com a existência da propriedade, nem querendo criar propriedade coletiva e nem com o comércio e transmissão legítima de patrimônio. Então, o texto de Levítico 25:35, por exemplo, em diante, fala que se o teu irmão empobrecer, não explore, não cobre usura, não o torne escravo, de fato, que é para acabar com a lógica da escravidão, e não para impedir a posse, e nem condená-la. E o Deuteronômio 15 vai falar da remissão periódica para evitar a miséria. Ou seja, a cada ciclo, se eu não me engano, de 7 anos, se encerravam todas as dívidas, se encerravam as escravidões, se encerravam todos os problemas, cada um voltava para a sua tribo e zerava tudo. Por quê? Para eles cessarem o ciclo de repetição do padrão das outras civilizações. E não para impedir a posse. Então você percebe como não existe contexto, não existe explicação. Eles colocam lá um capítulo de Levítico e depois toda uma justificativa vagabunda, no meu entender, para sancionar a tese de que nós temos que revolucionar o esquema de moradia no Brasil.
E aí nós entramos no Novo Testamento. E aqui é o tema central. Que se você abre a página central da campanha da fraternidade, este é o lema. Ele veio morar, ou ele veio habitar entre nós, que é o texto de João 1,14. E aqui eles dizem: ao assumir nossa humanidade e morar com nós, Jesus, o verbo divino, até me surpreendi que eles dizem verbo divino, entra nessa morada. Qual morada? Fica ambíguo, né? Você não sabe se é a humanidade, o corpo que ele assume, em Maria. Aí ele diz, é um símbolo da fragilidade humana que hoje se revela na precariedade da habitação. Ai, eu fico imaginando o seguinte, os cristãos passaram séculos lutando, dando a vida, sendo exilados, mortos, para defender a encarnação e a dupla natureza de Cristo, humano-divina, numa só pessoa, para vir a CNBB 2000 anos depois fazer essa lambança por causa de um projetinho político que eles sonham no coração deles. Eu sinto pena dos bons bispos que a nossa igreja no Brasil tem e que acabam tendo a sua fama ou autoridade conspurcada por causa de coisas como essa aqui, que reduz a encarnação a uma analogia simplória, que pode até ser feita em dado momento, mas assim, precariedade de habitação, nem fala do mistério da encarnação para ensinar algumas coisas aos fiéis, ou seja, em vez de falar que o verbo assume a carne humana para salvá-la do pecado, que nunca é mencionado nesse texto, ele vira uma metáfora sociológica. A encarnação é símbolo da habitação precária. Daí eles vão falar porque Jesus não teve onde morar, nasceu numa manjedoura, não tinha um travesseiro para recostar a cabeça. Isso tudo é verdade, mas é uma redução moralizante. O sentido teológico, redentivo, de assumir a humanidade para si, vira um gancho para um pretexto social, político. Porque quando a gente lê João 1,14, que dizia o verbo divino se fez carne, é o anúncio de que Deus veio redimir o homem como homem. E o verbo grego ali, habitar entre nós, é skenô. No grego original, a declinação é skenosen, que quer dizer habitar em tendas. Fazendo uma analogia com o Antigo Testamento, da figura da tenda de Moisés, que tinha lá a Arca da Aliança, em que a glória de Deus estava no meio do povo e andava com eles, e à medida que Deus andava, o povo andava junto. Se você não entende o Antigo Testamento, você não vai entender como isso aqui fica pequeno. E que a tenda de Deus não é para falar de moradia precária, é para falar do Emanuel, de Deus conosco. Não conosco por causa da terra, da casa. Isso é um problema terciário, quaternário. A salvação eterna é um problema muito mais sério do que isso aqui. E que não é mencionado em nenhum lugar. Então, de fato, Cristo sim se identifica com o pobre. Mas o centro é a salvação do pobre. Então, se você ler o texto de João, que antecede isso aqui, começa falando da palavra, que era eterna, que existia no princípio, que criou tudo, etc. Foi anunciada por João, aquela maravilha. E aí para virar habitação precária. Isso ecoa o texto de Filipenses. Como é importante a gente conhecer o Novo Testamento. Filipenses 2 falando daquele hino de Cristo, que sendo Deus não fez caso de ser Deus, mas reduziu-se, assumindo a forma humana, a condição de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. É isto que significa a encarnação. Ou o texto de 2 Coríntios 8, 9, que diz que Cristo, sendo rico, virou pobre. Não porque virou pobre sem dinheiro, mas porque virou humano sendo Deus. Por amor. Eu não vi a palavra amor ser mencionada no texto da CNBB. Ou Hebreus 2, 14, que diz, que diz em síntese, né, que Cristo participa da carne e do sangue para destruir o poder da morte e nos socorrer da tentação da carne. Nada disso é mencionado em nenhum lugar do texto, das 116 páginas da CNBB. Em João 2,19, Jesus é o novo templo, falando do templo do seu corpo. Nada é mencionado. Nada. Então, a encarnação
vira um pretexto para maloca. Inclusive eles citam a Dona Irã Barbosa, né? Saudosa maloca, maloca querida, din-din-dom. Aí depois reclamam que eu fico nervoso, que eu me exalto, que eu bato na CNBB, mas tem que bater. Ninguém está fazendo, e é uma pouca vergonha que o façam. Então depois de 8 anos falando contra os erros da campanha da fraternidade, a CNBB pela primeira vez prestou conta, então eu vou continuar insistindo. Quem sabe uma mula como eu consegue converter. É lamentável. E aí você pega uma página que teria uma oportunidade linda nesse documento aqui, página 71, que fala da doutrina social da igreja, e ele cita algumas coisas. Dignidade fundamental da pessoa humana, bem comum, destinação universal dos bens, aí começa. Ecologia e opção pelos pobres. Tudo bem, eu até aceito que vocês discutam isso. Mas eles não citam um princípio da doutrina social da igreja nessa história toda, que é o princípio da subsidiariedade, ou subsidiariedade. O que é o princípio da subsidiariedade? O que o menor e mais fraco é capaz de fazer, o maior e mais forte não deve nunca fazer por ele. Então, se nós podemos deixar as pessoas produzirem por si mesmas, tendo liberdade para fazer as coisas, não precisa vir o município, o Estado, não precisa vir a União, não precisa vir o governo e a PQP fazer isto por nós. É o princípio que rege tudo. A natureza, a educação dos pais. Uma vez que o filho escova o dente sozinho, o pai não escova por ele. Uma vez que o filho se limpa sozinho, o pai não precisa limpar por ele, mas enquanto ele não consegue, alguém tem que fazer isso por ele. No entanto, este princípio não é mencionado aqui, eles mencionam todos, até a solidariedade, mas não mencionam subsidiariedade. Porque solidariedade sem subsidiariedade vira inchaço do Estado, controle, vira rédea na cabeça das pessoas, escravas de programas sociais que nunca as tiram de lá, que só dá, e não exige autonomia, maturidade, ensinando a pescar. Confesso que há pessoas que precisam de ajuda, confesso, precisa, e tem que ajudar, muitas pessoas. Mas, por outro lado, você tem que ajudar na outra ponta, dando liberdade para as pessoas empreenderem, não subindo impostos, não tendo corrupção, malversação de dinheiro público, inchaço da máquina estatal, lidar com ditaduras, tirar sarro dos cristãos. Isto não é criticado. E o princípio da subsidiariedade está ausente aqui. Não sei se foi de propósito. Preservo a benevolência da CNBB sempre. Mas está ausente. Eu não vi citado aqui subsidiariedade, não. Por quê? Porque ele dá poder às pessoas, ao indivíduo. Subsidiariedade significa deixa o nego ter terra e produzir, não enche o saco, tira a regulação do cara, deixa ele empreender, tira os impostos. Não, o que o governo do Lula faz? Taxa, imposto, taxa. Depois eles vêm reclamar nesse texto que imposto e taxa cria pobre, cria favela, cria miséria, cria falta de moradia, precarização habitacional, que é o tipo de política que eles defendem. Isso é ridículo, é vergonhoso como católico ter que ver isso. E por fim, vamos ao agir desta campanha. E o agir começa com este show escatológico, em duplo sentido. Me entenda quem puder. Eles começam citando o belíssimo texto de Isaías 65, que agora é hora de propor ações. Nós vimos a situação, né? Nós agora iluminamos com a palavra de Deus, então primeiro vem a política, primeiro vem a realidade, depois a gente usa a palavra de Deus para justificar, e aí agora nós vamos propor ações para vocês, para as paróquias, municípios, e tudo começa com este texto aqui. Isaías 65, tá vendo aqui? Começa dizendo lá de fato, vou criar novos céus e nova terra. E aí, bem onde está a flechinha ali, ó, antes de não haverá ali crianças que vivam alguns dias, tem outros versículos. Porque se você olhar aqui, por isso que eu sou um leitor chato, aqui nessa flechinha tem lá, Isaías 65, vírgula. Então é Isaías capítulo 65, vírgula, 17a. Então eles estão usando só a primeira parte do versículo 17. E aí eles já pulam para o versículo 20, tirando o versículo 18 e 19.
Por quê? Aí eu falei, eles tiraram por quê? Porque tem coisa. Porque isso aqui é o final de Isaías. O último capítulo é o próximo, 66. Deus falando da nova criação, novos céus e nova terra. Mas para a CNBB, Novos Céus e Nova Terra, eles até destacam aqui, é casa nova, entendeu? É picanha na laje, é cervejinha, ao som de carnaval de família em conserva. Comerão dos seus frutos, uhul! Mas se você vai ver o versículo que a CNBB tirou daqui, o versículo diz assim, 18 e 19. Mas será experimentada a alegria e a felicidade eterna do que eu vou criar. Pois eu vou criar uma Jerusalém destinada à alegria, ao seu povo, ao júbilo. Jerusalém me alegrará e meu povo me rejubilará. Doravante não se ouvirá aí o ruído de soluços e nem de gritos. Do que está falando aqui, meu querido? Do juízo final, da nova criação, de Apocalipse 21 e 22. Está falando de 2 de Pedro 3,13, que espera novos céus e nova terra onde habita a justiça. De Romanos 8,19, que fala da criação e a redenção da natureza e do cosmos. Jesus dizendo, eis que faço novas todas as coisas. E aí eles tiram isso aqui para dar a impressão que o que Deus quer neste mundo é acabar com a propriedade privada. No fim, me parece ser isso. Eles não falam com propriedade coletiva? Como é que eles conseguem fazer uma coisa tão mequetrefe, tão pilantra no meu entender como isso? Tirar um versículo que fala da eternidade e da alegria com Deus para simplesmente começar a parte de proposição de ação que você tem que fazer usando um texto do fim dos tempos. Ou seja, o que eles fazem? Eles pegam uma palavra profética do final dos tempos, é por isso que você tem que entender gênero literário da Bíblia. Gênero de oráculo, de profecia. E entender o contexto disso aqui. Contexto pós-exílio da Babilônia. Eles pegam essa palavra que fala do fim dos tempos, como se fosse um programa para este tempo, para a história, como se fosse uma espécie de política de habitação de Deus. E aí, eles tiram os versículos que falam da alegria eterna. Então, o povo está saindo do exílio da Babilônia de 70 anos e recebe uma palavra profética de Deus. Ele falou, vai ter um tempo que não vai mais ter exílio, não vai ter mal. O texto diz, não haverá mais gritos e soluços, para sempre. E aí eles apontam para uma reforma social, socialista. É ou não é propaganda socialista? É ou não é uma perversão da Bíblia e uma perversão da fé? É ou não é, direta ou indiretamente, voluntária ou involuntariamente, propaganda eleitoral antecipada? Respondam vocês, mas é o que me parece. Para mim, me parece muito claro isso. Posso estar errado? Posso, mas eu não consigo ter outra opinião olhando isso aqui. E aí depois diz que não tem problema nesse texto, que foi aprovado pela doutrina da fé da CNBB. Muito me admira, porque tem bons bispos na doutrina da fé da CNBB. Mas muito me admira. Muito me admira. Ou seja, confundem a plenitude do futuro de Deus, pós-juízo final, com uma obra política no presente. Como que isso vai acontecer? Tem 1000 coisas que eles propõem, mas vamos a algumas delas. Primeiro, você tem que participar de mobilizações em defesa do direito à moradia. O que é isso? Participar do MST, do MTST, da CONTAG, daquelas organizações que eles louvaram e elogiaram lá atrás. Está pedindo que os católicos participem desses movimentos. E depois, que você participe do grito dos excluídos, que é sempre uma manifestação do 7 de setembro feita pela esquerda. Teve até participações de Dom Mol, lá de Belo Horizonte, gritando, fora golpe, viva Dilma, em cima de um caminhão de som, lá em 2016, mas é sempre uma manifestação petista, que envolve parte da igreja, mas normalmente ela é esquerdista. E esse ano, como é ano de eleição, vocês aguardem o 7 de setembro,
em que o pessoal vai fazer Seguidos e Excluídos, que eles pedem para participar. Mas a coisa piora, porque a CNBB pede que você desenvolva nas paróquias programas, processos de formação nas paróquias sobre Minha Casa Minha Vida. Alô, comunidade católica brasileira. A CNBB está pedindo que você, o seu padre, o formador pastoral, o animador de comunidade, faça propaganda, discuta a maravilha que é o programa Minha Casa Minha Vida do Lula. Você está entendendo o que é isso? Eles não estão mandando você pensar em projetos governamentais que ajudem as pessoas. Não. Eles estão pedindo explicitamente que você fale desse programa. Isto é ou não é um absurdo? Porque para falar do programa você tem que falar de quem fez. Por que não fala do programa de titularização de terra fundiária do Bolsonaro, que deu mais de 400 mil títulos para mulheres do campo e em diversos lugares, que alforriou essas pessoas de movimento sem terra? Por que vocês não falam disso? Da 1.600.000 moradias que o Bolsonaro deu, que ele facilitou o crédito para as pessoas, que ele dava o título para as mulheres, inclusive da Casa Verde e Amarela, que era Minha Casa Minha Vida dele. Não fala, né? Nem mencionam no documento. Você não precisa ser bolsonarista ou não, não me interessa, você tem que ser fiel aos fatos, gente. E eu deixei uma cereja do bolo para o final. Eles pedem para você fortalecer. Fortalece aí, irmão, para nós, o movimento Despejo Zero, para impedir a prática do despejo. Eu confesso que o despejo muitas vezes é feito de forma truculenta, mas na maioria das vezes ele é legal. Mas aí você pensa, bom, que bonito, né? Tem um movimento que luta contra o despejo. Puxa, que interessante, né? Quem que é esse movimento Despejo Zero? Aí eu entrei no Instagram deles. É como é fácil, né? Olha o Instagram deles aqui, ó. Movimento Campanha Despejo Zero. Esse é o perfil oficial, tá? Printei hoje, 16h46 da tarde. Aliás, ontem. Olha lá. Preciso falar mais alguma coisa? Grito feminista? Preciso falar mais alguma coisa? Olha lá. Preciso falar mais alguma coisa? Preciso? A CNBB está mandando você fortalecer isso aqui. Mulheres em resistência contra todas as formas de violência, terra, teto e trabalho e democracia. Isto aqui está exatamente desse jeito no texto da CNBB. Terra, teto, trabalho e democracia. Democracia acho que não, mas terra, teto e trabalho tá lá no começo. É isto aqui que a CNBB está promovendo nesse ano. Você consegue acreditar, Gaudio? Pode tirar o meu iPad daqui. Você consegue acreditar nisso? Você está impressionado? Eu tive que me conter aqui pelos meus comentários para não tomar processo, porque o sonho da CNBB é me processar. Não é? Até uma vez um bispo da Teologia da Libertação me disse, você deve ser advogado, né? Eu falei, por quê? Porque a gente já tentou te processar 1000 vezes, os advogados acham que não vai ganhar. Eu falei, não é, meu querido, mas é que eu estou falando fatos, eu estou mostrando aqui, e eu estou dizendo, é a minha opinião, é como eu leio. Eu estou louco ou não de mostrar isso para vocês? Olha lá, o pessoal está chocado, rindo de nervoso, Jesus misericórdia. Alguém disse que é a favor de invadir a casa dos bispos. Não é por aí, gente. Aqui, meu Deus, boa noite, inacreditável. Esse ano está muito mais aberta a política. Pois é, mas por que está aberta a política? Essa é a questão. Então você veja, nós temos esta bela coisa que Deus nos deixou, chama-se Palavra de Deus aqui escrita, consignada, que é a Bíblia. O que eles fazem? Pegam isso aqui e rasgam, ou torcem, conforme a conveniência. E deixam claros os objetivos. Então, gente, vocês entendem a urgência que nós temos de compreender a Bíblia? É muito sério isso. Porque, gente, a CNBB tem, eu mostrei no início o orçamento dos caras, tem 8 milhões à disposição deles. 8 milhões de reais que os fiéis dão todo domingo de Ramos para eles.
para usar para promover isto aqui. Ah, mas tem projeto. Eu não sei como é que são esses projetos, eu não monitoro, eles selecionam. E dado o histórico da CNBB, eu me dou no direito de desconfiar sim da CNBB. Não dos bispos do Brasil, de todos. Mas desta campanha e do modo como elas são conduzidas. Eu provei para vocês aqui os horrores. Então, agora você imagina o povo da sua paróquia, que você pode ajudar, que vai ser ou está sendo desviado com esta interpretação bíblica perversa, no meu entender, que está sendo feita. Ai daqueles que pervertem a palavra do Senhor. Ai daqueles que torcem o texto, que tiram um tio, que tiram um iota do texto de Jesus. Ai. Isto aqui, no meu entender, é tomar o nome de Deus em vão. É gravíssimo. E é publicado, ninguém fala nada. Tem até o carimbo lá da doutrina da fé da CNBB. Então, seja para o seu uso pessoal, para o uso em comunidade, ou até mesmo para defender a nossa fé, como eu estou fazendo aqui, o tempo que eu gastei preparando essa aula para vocês, é para isso que a gente precisa ter formação e conhecer e amar a Bíblia. Porque se você lê o texto, você vai achando que simplesmente é isso aí. Ah, ele falou Levítico 25? Ah, é isso mesmo, né? Tem que repartir a terra, propriedade coletiva. Abraão não tinha terra, Abraão era um nômade. E o pessoal depois do êxodo tinha propriedade coletiva. Isso é muito legal. Então, vamos lá, pessoal. Vamos apoiar o David Harvey, o Joseph Comblan, o movimento Despejo Zero, com o grupo feminista, o MST. Ah, é Lula! Aquilo vai dar nisso, não tem? A soma é essa. O conjunto de tudo que eu mencionei é isto. Então, ou nós criamos maturidade, decência, firmeza para compreender e entender a Bíblia, ou seremos todos feitos de trouxas. Trouxas. E nós aqui temos uma responsabilidade, você e eu, com as pessoas do nosso entorno, para não deixarmos cair e usar a boa e santa e maravilhosa palavra de Deus para promover essas políticas. Então, eu comentei com vocês no início dessa transmissão, dessa Masterclass, que eu havia lançado o meu mais novo curso, Como Finalmente Entender a Bíblia. E assim, por que eu fiz o Como Finalmente Entender a Bíblia, né? Porque tá óbvio, né? Eu, inclusive, não lancei e nem pensei na campanha da fraternidade, mas veio a calhar que a campanha da fraternidade aconteceu logo depois do lançamento do meu curso Como Finalmente Entender a Bíblia. E a prova, tudo que eu contei para vocês aqui, que ou nós conhecemos a Bíblia, ou nós e os nossos amigos, entornos e pessoal da nossa paróquia vai ser feito de trouxa. Seu padre vai enganar você, sua família ou o pessoal da sua paróquia. E até nesse período quaresmal que nós estamos. Quanto mais você conhece a Bíblia e sabe rezar a Bíblia, aplicar a Bíblia e se aprofundar na Bíblia como tantos e tantos e tantos santos fizeram, um católico melhor e mais íntegro e verdadeiro você será. Você saberá tirar o melhor daquilo que Deus deixou para nós. E para a sua vida inteira. Né? Um sonho é que nós sejamos como Santo Antônio, que sabia o decor 36 livros da Bíblia. Que lindo, você imagina? Ou como Santo Agostinho, São Tomás, que citava as Escrituras com veemência, com amor. Ou como Santo Atanásio, que debelou o erro da sua época, da heresia ariana, citando o Evangelho de João. O mesmo Evangelho que hoje a CNBB perverte para falar de habitação precária. O Verbo encarnou para mostrar que a casa está lá precária. A casa precária é um problema, a habitação precária é um problema, não estou negando isso. Mas não é assim que se faz. Isso é falta de responsabilidade. No meu entender, é um cinismo. Então, a oportunidade de ter lançado Como e Finalmente Entender a Bíblia casou com uma luva com esse momento. Porque fazia tempo que eu não vi uma perversão bíblica tão grande feita, infelizmente, na minha visão, pela CNBB. Então, este curso é uma formação completa para aprender a ler e compreender a Sagrada Escritura. Como católico, entendeu? Não segundo David Harvey, não segundo o Sr. Joseph Comblan, não segundo Dom Helder Câmara, não segundo a Teologia da Libertação, não segundo projetos políticos, mas segundo a fé da Igreja.
segundo o magistério de sempre, vivo, atual, de Gênesis a Apocalipse. Inclusive nós passamos do Gênesis ao Apocalipse hoje, né? Citamos todos os livros, né? Então, o Como Finalmente Entender a Bíblia tem 11 aulas da formação principal que você vai aprender para transformar a sua relação com a Bíblia. Então, eu quero passar rapidamente com vocês para vocês conhecerem o curso. Primeiro a gente começa com uma aula inicial de como entender a Bíblia, ou seja, como ler a Bíblia do jeito certo e como não ler, os problemas que nós vamos enfrentar. Inclusive eu dou um método rápido para você já iniciar a sua leitura. Depois nós temos o que é a Bíblia e o que ela não é, em que nós falamos da formação do cânon bíblico, do Antigo e do Novo Testamento, por que a protestante tem tantos livros, a católica tem tantos, como é que é a diferença. Depois como Deus fala, e que nós falamos sobre o que é revelação, o que é palavra de Deus e o que é inspiração, coisa que parece que a CNBB não está respeitando. Como reconhecer os gêneros literários da Bíblia, como nós falamos aqui, gênero narrativo, gênero da lei, gênero apocalíptico, gênero de profecia, o gênero evangelho, o gênero de sabedoria, o gênero de poesia e tantos outros tipos de gênero que existem. Depois quais são as... E tudo isso aplicando, estudando e abrindo a Bíblia juntos, tá? Isso não é só teoria, não. Depois quais são as regras de ouro da igreja para interpretar. Essas são fundamentais e vão ajudar você em leitura da Bíblia inteira. Sempre usaremos esses 3 critérios. Se você quer descobrir quais são, você vai ter que ler. Vai ter que ser meu aluno. Depois, como funcionam os sentidos da Escritura, em que nós vamos ensinar como se tira o sentido literal da Bíblia, ou seja, o sentido correto, e nós faremos isso junto com diversos textos, e depois como se tiram os outros sentidos, os outros 3 sentidos, anagógico, analógico e o moral. A partir do primeiro. A gente faz isso diversas vezes até cansar para você aprender. Depois temos uma aula de como treinar sua inteligência na leitura, não só bíblica, mas em qualquer texto, falando sobre contradição, texto difícil, sobre paradoxo e sobre absurdos. Ou seja, como é que você identifica essas coisas e resolve esses problemas. Depois falamos sobre os métodos modernos, o que eles têm de bom e de ruim. Depois, trechos difíceis do Antigo Testamento, aquela história do Deus mau, e damos um panorama do Antigo Testamento, que eu fiz um desenho, tá belíssimo para você entender, o panorama do Novo Testamento, que tem até uma aula sobre o Apocalipse ali dentro, e por último, como você reza a Bíblia. E a gente reza juntos nessa aula, é muito bonito, o pessoal que estava aqui se emocionou, e como você aplica a Bíblia no seu dia a dia. Eu ensino a fazer isso, de uma forma prática, simples. Né? Então, tá aí, a estrutura do curso é esta. Então, você vai aprender a ler a Bíblia como a igreja sempre leu. Entendeu? Com inteligência, sem perder a fé, com maturidade. Entendeu? Nem cair no misticismo e nem na loucura política ou filosófica. Então, sem precisar, inclusive, ficar pesquisando o tempo inteiro, pegando vídeo e na internet e ficando louco, o que é literal, o que não é. Porque eu já fiz isso tudo para você. Eu pesquisei todos os documentos da igreja que falam isso, os principais santos, como se faz, como se deixa de fazer. Então, já são hoje centenas e centenas de alunos que me enviam diariamente mensagens que estão gostando do curso. Inclusive, se tem alguém aqui assistindo nesse exato momento e que é o aluno no Tarso Instituto do Como Finalmente Entender a Bíblia, deixa um comentário aqui do que você está achando do curso, porque é uma alegria saber que as pessoas estão gostando e estão sendo beneficiadas já disso. Então, produção, eu só quero saber se tem vídeo dos alunos que assistiram a gravação presencial do curso Como Finalmente Entender a Bíblia. Tem? Tem? Tá pronto? Então, solta pra gente. Eu volto daqui 2 minutos. Vale a pena assistir, porque, sério, esses testemunhos estão muito legais. A gente já volta. Na verdade, eu tô até um pouco sem palavras, até porque esse último discurso do Bernardo, assim, nos últimos minutos da última aula, e provavelmente eu espero que vocês assistam, ele realmente é transformador. Você vê que são palavras que saem do fundo do coração. Assim, sem palavras, foi incrível. Acho que principalmente toda a aula do Antigo Testamento e do Novo Testamento deu base para todas as primeiras aulas, principalmente o quadro que ele fez. Eu espero que vocês assistam, espero que vocês acompanhem. Foi indescritível, assim. Não só vou ler com o coração, como eu fazia já antes, mas agora eu vou ler com uma base muito bem, né, com uma base muito bem estabelecida. Indescritível. Realmente eu recomendo muito o curso do Bernardo.
Talvez as pessoas que vão comprar o curso do Bernardo pensem, nossa, o que eu farei com a Bíblia? Acho que essa formulação você vai mudar, você vai falar o que a Bíblia vai fazer comigo, né? Foi isso que aconteceu. O Bernardo ofereceu ferramentas, metodologias que nos ajudam a ir sem medo. Porque a Bíblia ela é católica, nós não temos que ter esse receio, né? Temos que nos familiarizar com ela, assim como os protestantes fazem, nós também devemos fazer isso. Compre, assista até o final, porque a última aula é fenomenal. Em resumo, assim, eu me senti assim um divisor de águas, porque a gente muitas vezes pensa que você tá no caminho, que você é o cara, que você lê e tal, mas muitas dicas foram apresentadas pra gente aqui, pra gente conseguir entender de uma forma mais completa o que você realmente tem que buscar. E tipo assim, eu, com todo respeito, eu me senti nas bodas de Canaã, porque eu consegui experimentar água que virou vinho. Saio daqui totalmente diferente, principalmente quando a gente tem aquela visão do Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? O que representa o Antigo Testamento? E o que é o Novo Testamento. E o final, quando você aprende a realmente rezar, estudar, absorver todo aquele conhecimento que está naquelas páginas, é uma coisa surreal. Quem tiver a oportunidade de fazer o curso, faça, porque realmente não vai se arrepender. Vai sair totalmente transformado. Muito bom o depoimento do pessoal, né? Do Tony, aí da Nicole, do Marcos. Tem tantos outros que a gente está vendo, inclusive, aqui nos comentários. Ó. O Luísia disse: assistindo e amando cada aula, explanação perfeita, como a do seu feitio. Suas aulas deixam nossos olhos abertos e nossas almas lavadas. Sua aula eu amei e descobri que nada sei da minha fé. Mas, minha querida, é justamente para isso que eu estou aqui, tá? Para ajudar vocês. Que mais? Muito bom esse curso. Infelizmente, no momento não posso dizer, não. Isso aqui não é de quem... comprei o curso, estou adorando. Curso maravilhoso, está me ajudando muito. Recomendo demais, esclarecedor profundo sem ser maçante. Isso aqui é importante. Eu quadro explicando os livros da época histórica, é bem esclarecedor. Que maravilha. Já estou assistindo às aulas, estão ótimas. Obrigado, gente. Obrigado a todos aqueles que já participaram e já estão assistindo às aulas do Como Finalmente Entender a Bíblia. Obrigado mesmo. Porque este curso não nasce sozinho, ele é parte do Tarso Instituto, que é um grande projeto, talvez o maior projeto educacional da minha vida. E ao entrar no Tarso Instituto, você acaba